Grande notícia, pessoal. O Eduardo Bolsonaro ele achou que ele poderia continuar atuando nos Estados Unidos contra o nosso país, contra a soberania nacional, tentando diretamente interferir e embaraçar as investigações da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro com a ajuda dos Estados Unidos. Ele achou que ia ficar por isso mesmo, só que não vai. Olha só como vocês podem ver na notícia, veja aí ao fundo. O ministro Alexandre de Moraes vai mandar prender Eduardo Bolsonaro. Quem revelou isso foram os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, à revista Veja. A avaliação dos ministros ouvidos pela revista Veja é de que Alexandre de Moraes já deu a senha para que a prisão de Eduardo Bolsonaro aconteça. Para os ministros ouvidos pela Radar, Moraes vai ordenar a prisão de Eduardo Bolsonaro e a ordem só não saiu ainda porque a PGR atuaria de forma lenta no caso. Mas o fato é, pessoal, ele vai pedir a prisão. A Daniela Lima fez uma análise sobre essa atuação de Eduardo Bolsonaro e o fiasco que aconteceu com essa jogada que ele considerou jogada de mestre e está prestes a resultar na sua prisão. Olha só o que diz Daniela Lima ao vivo no Globo News com os outros jornalistas. A situação jurídica de Eduardo Bolsonaro... É isso que eu ia perguntar, como é que ele fica? Porque conhecendo Alexandre de Moraes como a gente conhece... O ministro está indo com vagar, embora eu tenha conversado com vários colegas do ministro do Supremo Tribunal Federal que relataram um relato muito forte ao ministro de que, olha, todos os indícios de cometimento de crime em andamento estão dados para exarar um eventual mandado de prisão. Mas, pior, ele pode estar prejudicando o próprio pai, porque as teorias de que Bolsonaro planeja fuga, pedir asilo, etc, estão todas dadas. Ele aponta o pai como beneficiário direto da atitude que ele está tendo lá fora, que, falando em bom português, é lesa pátria, tá? Sensacional a burrice de Eduardo Bolsonaro. Ele acabou com qualquer possibilidade de anistia ao pai dele, acabou com qualquer possibilidade de asilo ao pai dele, porque agora não existe a possibilidade do passaporte do pai dele ser liberado, e ainda está prestes a ir para a cadeia, como vimos nessa análise brilhante da Daniela Lima e na notícia revelada pela revista Veja. É sensacional, né, pessoal? É sensacional, né, pessoal? Gente, se inscreva aqui no canal se não estiver inscrito ainda. Esqueci de pedir para vocês no início do vídeo, mas quem acompanhou até aqui ainda não se inscreveu, se inscreve aí e já deixe seu like. Curte o vídeo aí para nos ajudar, porque o like é essencial para que o nosso trabalho continue aqui no YouTube, leve nossos vídeos a mais e mais espectadores. Então curte aí, não custa nada para você. E se quiser ajudar de forma financeira, o Pix é esse que está aqui abaixo. Qualquer valor ajuda demais. Já o governador cara de sapo, Tarcísio de Freitas decidiu mudar de tom, pessoal. Antes, ele estava bem crítico ao governo federal, ao governo do presidente Lula, em relação à responsabilidade do governo nessa taxação de Donald Trump. Ele havia feito declarações bastante agressivas, dizendo que não adiantava o governo do presidente Lula se esconder atrás de Jair Bolsonaro, insinuando que o governo do presidente Lula não estava tomando as medidas necessárias contra essa tarifa de Trump. Agora, o cara de sapo que tem sonho de ser presidente da República, vendo que isso estava pegando muito mal para a imagem dele, porque estava passando a imagem de vassalo dos Estados Unidos e vassalo do bolsonarismo, decidiu mudar de tom. Mas é claro, estrategicamente. A mudança de tom aconteceu durante participação em um evento, em uma formatura, em uma cidade no interior de São Paulo. Agora, ele começou a criticar as taxas do Donald Trump, dizer que isso é muito ruim para o Brasil e defendeu um trabalho em conjunto com o governo para reverter essas taxas. Olha só como ele está pensando no Brasil agora. Olha só o que ele disse. A gente, obviamente, está tentando nutrir a Embaixada dos Estados Unidos de mais informações. Vou dar um exemplo. Você pegar 30% dos voos que saem de Washington, do Ronald Reagan ou do LaGuardia em Nova York, são feitos em aviões da Embraer. A gente está com encomendas enormes da Embraer para os Estados Unidos. Só a American Airlines encomendou 90 aeronaves. O tarifaço significa acrescentar, por exemplo, 9 milhões de dólares em cada aeronave. Isso torna a operação inexequível, inviável, e isso teria um efeito muito deletério aqui para nós, né? Tanto nos aviões da nossa aviação comercial, que estão sendo produzidos em São José dos Campos, quanto aqueles da aviação executiva, que são feitos em Gavião Peixoto. Então, a gente precisa mostrar essas coisas. Por exemplo, no agronegócio, setor de açúcar, setor de etanol, suco de laranja, né? 80% do suco de laranja consumido do mundo vem aqui do Brasil. Boa parte desse suco de laranja que vem do Brasil vem do estado de São Paulo, então 80% vem do estado de São Paulo. Muita coisa é destinada aos Estados Unidos. E para o americano também é ruim, porque muitas empresas precisam de produtos brasileiros, né, para produzir, e no final das contas isso vai encarecer também para o produtor americano, e eles não vão encontrar produtos substitutos no curto prazo. Então o que a gente procura mostrar é o cenário da economia paulista, olha quais são os números para fortalecer tomadas de decisão. Olha, aqui temos um problema, vamos ver se a gente consegue resolver isso no intuito de contribuir com a informação.
Então agora é competência do governo Lula negociar com Trump? Antes esse cara chegou até a propor que o Alexandre de Moraes concedesse o passaporte para Bolsonaro para que ele fosse lá negociar com o Trump, porque segundo ele, Bolsonaro tinha mais relacionamento, tinha mais intimidade com Donald Trump. Quem fez uma análise pontual e muito boa sobre essa mudança de tom do cara de sapo foi a Daniela Lima, olha só. Ele conversou e muito com políticos dirigentes do Centrão e acertou com eles esse novo tom. Para quê? Para viabilizar a imagem de presidenciável. O Centrão percebeu que o ataque de Trump às instituições no Brasil, porque o que ele quer é, basicamente, que o Supremo se renda a uma pressão dos Estados Unidos. Isso tá claro, não vai acontecer. Já explico como é que tá o clima lá no Supremo, Beth. Bom, o fato é que houve uma conversa de Tarcísio com dirigentes do Centrão. Esse novo tom foi acordado de passar a imagem de alguém que trabalha por São Paulo. Qual foi a primeira reação do governador ao anúncio do tarifaço? Assim que o tarifaço foi anunciado, o governador deu a entender que a culpa era do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e antes, quando Trump já ameaçava o Brasil, pedindo para deixarem Bolsonaro em paz, pedindo, não, ordenando em caixa alta que deixassem Bolsonaro em paz, ele disse com a palavra o presidente Donald Trump. A reação foi horrorosa. A mídia paulistana e paulista reagiu de maneira muito forte. O empresariado agiu de maneira muito forte. A Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, reagiu numa nota muito crítica. Então, o Tarcísio de Freitas foi questionado no editorial do Estado de São Paulo se seria sabujo de traidores da pátria. Tá? Foi assim que o jornal, a cobertura jornalística aqui da mídia em São Paulo, entendeu. Conversa-se, mede-se tudo isso e fala-se, bom, Tarcísio, com a radicalização da família Bolsonaro, porque agora até Flávio, que era o moderado, diz abertamente que ou é anistia ou não sabe o que vai ser do Brasil, sinalizando aí que pode vir coisas mais gravosas dos Estados Unidos em função do julgamento do pai dele e dos outros envolvidos nessa trama golpista, segundo a Polícia Federal e a PGR entendem. Com a radicalização da família Bolsonaro, ficou sem opção. A radicalização da família empurrou, me disse a fonte, esse grupo na direção de Tarcísio de Freitas. Então, é começar a partir de agora a trabalhar para manter o governador do estado de São Paulo com status de presidenciável numa linha muito difícil para ele percorrer, Beth, porque todo mundo sabe que sem o apoio do Bolsonaro também, em especial do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio ficaria numa situação mais fragilizada. Ou seja, pessoal, Tarcísio de Freitas está numa enrascada para 2026. Essa mudança dele para agradar os setores mais de centro da sociedade vão desagradar os bolsonaristas e, consequentemente, ele vai perder votos de qualquer jeito. Seja continuando apoiando Jair Bolsonaro nessa mentiraiada que os bolsonaristas estão contando, ou então mudando de tom para se sinalizar como um candidato mais centrado, mais ligado ao centro, que assim ele perde o apoio dos bolsonaristas, porque os bolsonaristas vão ver a atitude dele como uma atitude covarde. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like no vídeo, se inscreva se não estiver inscrito.